Bem-vindos ao Empreendedor em Ação dessa semana, gente, programa que inspira, capacita empreendedores e aspirantes com histórias de sucesso e estratégias práticas. Antes de iniciar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Lembre-se também que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, vai lá, Empreendedor em Ação, se inscreve, clica no sininho, toda semana você recebe a notificação do que vai entrar para você não perder os nossos episódios. Lá também você assiste aos vídeos aqui dos bastidores, conhece os nossos entrevistados, dá uma olhada aí nas canecas lindas que a Impremix manda aqui para os nossos convidados e fica por dentro de tudo, tá bom? Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá tem dicas sobre liderança, empreendedorismo, liderança feminina. Você acompanha também a programação do Empreendedor em Ação, os convidados que são chamados, enfim, tem muita coisa acontecendo lá. Tem dicas de temas e sugestões pra gente, críticas e elogios, principalmente elogios, viu, gente? Pode mandar, manda pra gente no e-mail empreendedoremeaçãomoc@gmail.com. E hoje a gente vai falar aqui com o Vitor Oliveira, o Vitão, né, como ele é conhecido aqui na nossa cidade, que é o CEO do grupo 3F, que está trazendo a 3F Contact Center para Montes Claros, que é uma iniciativa que promete impulsionar a economia local com novas oportunidades de emprego e desenvolvimento regional. Bom, toda quinta-feira estamos aqui às 18 horas, você já sabe, trazendo conteúdos para transformar a sua forma de fazer negócio. E nós vamos falar então com o Vitão, que lógico, gente, vai falar pra gente do Norte também. Nós temos que ficar sabendo como é que estão aí, como é que o Norte tá aí, né, no futebol, pra gente poder acompanhar, que virão grandes clássicos, é uma oportunidade aqui pra nossa cidade também, tá no cenário esportivo nacional, né? Seja muito bem-vindo, viu, Vitão, ao nosso programa. Oi, Ariane, a todos os ouvintes. Primeiro, um prazer, tá? Obrigado por esse espaço, estar aqui com vocês. Também sou, né, um ouvinte, né, dos empreendedores aí de sucesso. E sempre é bom estar batendo um papo, falando de empreendedorismo, motivação, né, porque tem que ter, como se diz, resiliência, paciência. Ser empreendedor hoje não é fácil, mas o mais importante, né, o que a gente estava falando agora nos bastidores, não pode desistir. Tem que ter sempre um plano. O único plano é vencer. É isso aí. Gente, e falando com o vencedor, então, né, Paulo? Hoje nós vamos... Paulo, hoje, gente, você vai sair daqui e mexer com o negócio de mel dele de qualquer jeito. Hoje ele vai sair daqui já com esse trem na cabeça. Olha só, Vitão, a gente queria que você falasse um pouco da sua trajetória, assim, desde jogador de vôlei até fundador da VGX e agora CEO do grupo 3F, né? O que é que motivou você trazer o 3F Contact Center para Montes Claros, que a gente sabe que geralmente assim, emprega muita gente, né? É uma oportunidade, principalmente às vezes até para quem está iniciando o mercado de trabalho, porque vocês treinam, né, e capacitam essas pessoas. Fala um pouquinho para a gente, começando aí por essa trajetória. Ariane, assim, eu sempre fui muito do esporte, né? Talvez tire as crianças, né, não pode escutar o que eu vou falar, mas assim, nunca fui um bom estudante, mas eu sempre gostei muito da questão esportiva, sempre pensando fora da caixa. Aos 13 anos eu tive a oportunidade de ir para o Minas Tênis Clube, comecei sendo jogador de vôlei e sempre tive ali o máximo de esforço possível, sempre tentei dar o máximo, tudo o que eu faço, né, e o que eu sempre fiz, a gente gerando ali tudo que fosse possível fazer. Então a gente ficava mais nos treinos, continuava ali tentando encurtar o tempo ali de aprendizado. Então a gente saiu do Minas Tênis Clube, depois eu fui para o Banespa em São Paulo, tive uma passagem pela Europa, morei no time de Numância, tinha ali oportunidades e propostas para a Itália, mas resolvi, depois de uma lesão, parar. Eu poderia ter voltado, mas a veia empreendedora já me chamava. Eu sou, né, de uma família empreendedora, meus pais sempre tiveram ali grandes negócios, né, sempre tiraram ali novidades aqui na nossa cidade, mas acabei que eu evoluí com a parte de gestão, né, porque empreender não é difícil. Eu acho que é o mais difícil hoje, a gente fazer a gestão, processos e procedimentos para que dê continuidade de uma forma, como você falou, sustentável. Depois disso, montei várias coisas, cheguei a ter uma boate aqui em Montes Claros, cheguei a ter também na época do boom de crédito consignado, né? A gente tinha uma empresa de crédito consignado e em um certo momento, inclusive eu estou colocando isso na minha história do meu livro, né? Tô agora com o título, né, de campeão, eu vou conseguir finalizar, né? Ter o final desse livro meu que conta toda a minha história, mas nesse momento lá, eu estava num momento muito difícil, né, na minha vida, financeiramente. E eu falei assim, gente, eu não nasci para ser pobre, eu não nasci para passar dificuldade, eu sou um cara que, né, sempre corro atrás das coisas. E aí tinha visto a IC aqui em Montes Claros, né, ela
uma empresa que já tinha muitos funcionários. Eu falei, se tem muito funcionário é porque dá dinheiro. Então a gente chamou um sócio, meu sócio na época era supervisor da IC, né? Então eu falei assim, vamos para lá? Vamos tentar, o que a gente pode fazer? E aí a gente tinha um espaço pequeno, e a ideia foi começando buscar ali possíveis clientes. A gente começou com o que era de pior na época, né, de contratos, que era televendas. Hoje já é bem interessante, mas na época era o que a gente ninguém gostava, né, essas empresas não gostavam. A gente começou a trabalhar e montamos a VGX, e fomos aí um dos maiores call centers de venda do país, né? Eu deixei a empresa com praticamente 6.700 funcionários, começamos com 6 funcionários. Depois disso, eu abri um pouco meu leque no empreendedorismo, fui para a área de mineração, a área de loteamento. Hoje tem uma empresa também de eventos, né, na Bahia, que faz parte de estrutura, som, iluminação, painel de LED, tendas. Também hoje a gente tem uma empresa de terceirização, que é de promotor de supermercado, que é a Upper, né? Que hoje, quando você chega lá, vê uma gôndola organizada, com preços e com o produto ali bem postada, porque tem uma pessoa, né, que faz toda essa organização. Então hoje, nessa Upper, a gente tem estamos mais de 300 municípios hoje em Minas Gerais, agora com expansão para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E o call center era algo que foi ali a minha máquina motora financeira, né, ela que me deu toda essa sustentação de investimentos em todos os meus negócios. Criei a 3F Holding, né, que é uma holding de investimentos, que quando eu saí da VGX eu falei assim, gente, eu não tenho nome, né? Qual o nome que eu vou fazer? Porque tudo meu era VGX, né? Então, aí eu falei assim, contratei, Ariane, assim, uma empresa de São Paulo para buscar nomes e tudo, e nada, e chegava um nome que eu não queria. Criar uma identidade, criar uma identidade do negócio, né? E aí, eu um dia deitado na minha cama, eu falei assim, gente, algo que eu sempre falo desde menino é foco, força e fé. Então, e por isso que é 3F. E aí eu gastei R$150 aqui em Montes Claros, falei assim, cria essa marca. E aí foi aquilo que me chamou mesmo. Então, assim, a 3F hoje, né, foco, força e fé, porque eu falo, né, a gente tem que ter foco no objetivo, força para alcançá-lo e fé, que Deus é a base de tudo, né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, né, sei que tudo que tenho é por causa dele. Então, assim, a gente sou grato, né? Então, toda a glória e toda a honra, né, a gente sempre coloca no nosso sucesso, das bênçãos, em nome de Deus, de Jesus. Então, a gente criou a Road de Investimentos, a 3F, e com ela eu tinha, né, um contrato que eu não poderia voltar, né, com o No Compete, que a gente não poderia voltar com o call center, porque eu tinha vendido. E dia 22 de fevereiro, né, tinha dado 3 anos, e daí eu poderia voltar para o mercado. Então, a gente buscou os nossos parceiros. Graças a Deus, é o que eu falo também muito para os empreendedores, os investidores. Deixe a porta aberta onde você passar, isso. Porque a gente não sabe quando ou onde vamos precisar de alguém. Então, trate sempre bem todas as pessoas, porque depois de 3 anos, em 15 minutos, fechei o meu novo contrato. Então, hoje a gente está com a empresa da TIM, a gente está buscando também, claro, telefonia e outros segmentos. Abrimos a empresa com 100 funcionários já, então já acaba que já estamos operando há 60 dias, já com os melhores resultados do Brasil. Então, já fazendo a diferença, porque é algo que a gente sabe, a gente, né, conhece muito de televendas, de call center, de atendimento ao cliente. E abrimos na sexta-feira passada, mais 600 vagas. Eu quero chegar até o final do ano com 1.200 colaboradores e talvez em 2 anos e meio a gente tem a média de 5 a 6 mil colaboradores. Legal. É porque você falou que na VGX você tinha lá em média 6.700. Eu fiquei fazendo conta e falei, gente, mas é quase 1,5% da população de Montes Claros, né? Se você for pensar em termos de números. Call center, assim, acaba que ele gera uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Porque os contratos, você não contrata uma pessoa a mais, 2 pessoas. Geralmente, quando você fecha o contrato, você fecha 200, 300, 400, 500 pessoas. Então, é algo que talvez, né, alguns colaboradores, né, a gente vê que tem uma imagem que não é tão boa, porque de fato existe uma exigência muito grande, mas eu acho que para o primeiro emprego e muito para uma sustentabilidade dentro de uma cidade, porque quando eu voltei aqui também, sabe, Ariane, várias pessoas falaram para mim, Vitor, você não vai encontrar, Montes Claros está difícil, não sei o quê. Em 2 dias, para abrir 100 vagas, eu tive 1.800 currículos. Então, de fato, muita gente está desempregada ainda, tem muita gente, né, buscando seu emprego. Nós moramos, né, estamos em uma região
que ainda, lógico, está em franca ascensão, um crescimento muito grande, mas estamos longe ainda de ser uma cidade polo, né? Assim, a gente vê muitos investimentos, mas o primeiro emprego, ou talvez o call center, que não tem tanta exigências de cursos ou de entendimento, né? A pessoa ali, lógico, ela tem que ter um diferencial, mas você consegue ali abrir esse espaço e capacitando. Então, assim, é uma boa oportunidade para a cidade. Muitos estudantes, né? A gente está na Unimontes, hoje eu tenho muitos estudantes, porque é um trabalho de 6 horas e 20, então às vezes a pessoa pode ter ou um segundo emprego, ou também ela trabalhar ou estudar durante o seu dia. Então, eu acho que o call center ele é importante, talvez deveria ter em todas as cidades, porque ele, de fato, ele gera aí esse preenchimento, né, dessa lacuna, desse buraco aí dentro de uma sociedade. E é uma oportunidade, com certeza, não só para quem vai empregar, mas para a cidade no geral, porque, olha só, estudos indicam que cada vaga direta em call center pode gerar até 2 empregos indiretos. Então, quer dizer, você tem impacto também beneficiando setores como comércio, transporte e serviços em Montes Claros, não é isso? Com toda certeza, né? Hoje, por exemplo, o operador de telemarketing ou supervisor de telemarketing, além do salário, ele tem hoje um plano de saúde. A partir do momento que você tem um plano de saúde, você tira aquela pessoa de usar ali um serviço público, né? Você esvazia ali talvez um SUS, um pronto-socorro da cidade. Você tem hoje um ticket de alimentação que você movimenta essa área de comércio alimentícia dentro da cidade, questão de transporte, enfim, agora mesmo a gente tem uma farmácia do lado do call center que ele até virou e falou assim, gente do céu, hoje 50% dos meus clientes é daqui, porque é o consumo. A partir do momento que a pessoa tem seu salário, tem o salário em dia, tem aquela estabilidade, ela entende que ela pode consumir, então isso é uma cadeia motora dentro de uma sociedade que, com certeza, é o que você falou. Então, a cada um emprego ali, talvez não seja só 2, né? Você está ali muito mais do que a gente tem aí nos estudos. Eu queria que você falasse para a gente sobre a sua formação em finanças e controladoria. Qual que é a principal dica de gestão financeira que você dá para os empreendedores que estão nos escutando, que estão começando ou estão expandindo seus negócios? Porque um dos motivos desse programa é de fazer com que os empreendedores e os aspirantes ao empreendedorismo tenham não só essa força, esse foco e essa fé nos negócios, mas que entendam assim, a real necessidade de estruturar, né, de uma maneira assim, planejada, com visão autossustentável, com médio prazo, curto, longo prazo, para os objetivos que as empresas geram. E eu acho que isso, atrelado à experiência, né, deixa para a gente mesmo uma mentoria do que a gente pode estar fazendo a mais. Então, eu sempre falo aqui, gente, às vezes a gente tem muito discurso, no campo da teoria tudo acontece, mas na prática é diferente. Então, eu acho que as formações e as capacitações, elas colaboram para a gente conseguir fazer a coisa acontecer na prática. Queria que você falasse para a gente qual que é a principal dica de gestão financeira. São muitos negócios, né, Vitor? Como é que você faz? Ariane, assim, hoje eu sou um pouco da escola, assim, que eu não delego tanto, sabe? Talvez muitos me criticam, mas eu falo assim, talvez se eu delegasse, eu estaria quebrado. Então, assim, eu vejo que o olhar do dono, ele sempre é importante. Talvez seja cansativo, seja desgastante, mas o dono, quem ali sofre, quem sabe de onde vai ter que tirar do bolso, se faltar, vai ter que ele resolver, sempre é importante. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente empreendedora, mas ela é péssima gestora. Né? Assim, as pessoas elas não buscam de fato conhecimento, acham que só montar um negócio, e principalmente hoje com a tecnologia, principalmente hoje com essa aproximação aí de rede social, que as pessoas acham, eu vou montar ali um e-commerce, colocar um produto, vou vender, vou ficar rico, vou ficar milionário, ou eu vou postar, ou eu vou ser um influenciador. As coisas parecem que ficaram mais fáceis, mas não, né? A gente vê quantas empresas que abrem, quantas empresas estão fechando. Talvez então a minha dica de forma bem simples é cuidar, né? Você fazer um bom business plan, entender o que é seu negócio, passar em todas as cadeias do seu negócio, principalmente de custo. Hoje eu não vejo muito receita. Né? A receita, ela se vem, lógico, dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia, mas você tem que controlar bastante os seus custos, para onde seu dinheiro está indo, porque eu converso com vários amigos, várias pessoas, e a gente vê que às vezes eles não sabem nem o que é o custo, não sabem hoje o que é o imposto, não sabem quanto que é a luz de energia, às vezes coloca ali a funcionária da casa dele dentro aqui da empresa, então se vira aquela... Uma bagunça. Mistura prolabore. Tudo. Então, assim, tem um custo bem definido, entenda todo para onde está saindo seu dinheiro.
aquele bom empreendedor e aquele bom gestor é aquele que sabe quanto que ele paga dentro da conta dele do banco, né? Ali aquela tarifa bancária ali de da cesta bancária. Esse é o bom gestor, que ele sabe que os R$20 da cesta bancária, que os R$7 do Pix, que ele vai entender que para onde o dinheiro está indo, e a receita ela vai vir do trabalho, lógico, de um bom produto, de um bom direcionamento aí da empresa dele. E às vezes a gente pode trabalhar muito com os espelhos, né? Porque a gente fala assim, um filtro da situação ali total da empresa, igual quem tem muitas... Você tem várias marcas, né? Então eu imagino que essa controladoria também ela seja desenvolvida com base nesses espelhos, do que está acontecendo, né? Do que está entrando, do que está saindo, quem são os fornecedores, né? Se está tendo perdas, aonde que é. E aí eu acho que é uma grande lição para nós. Olha só, os números que a gente tem são os seguintes. O número de empresas que fecharam em 2023 foi de 2.153.840 empresas. Quer dizer, um aumento de 25,7% em relação a 2022. E aí, apesar do crescimento nas aberturas no primeiro quadrimestre de 2025, o número de fechamentos ele ainda é significativo. E aí nós temos como causa, né, uma das principais causas é justamente a falta de planejamento e gestão. A ausência do planejamento financeiro adequado, a gestão eficiente do fluxo de caixa, porque a gente ainda vive impactos, né, da crise de 2019 do Covid. Né? A galera acha que o negócio já se resolveu, mas a gente ainda vive esses impactos. Então, cerca de 60% das empresas elas fecham antes de completar 5 anos de atividade, segundo o Sebrae, justamente porque falta planejamento, né? Essa visão geral dos números e de tudo que o negócio pode trazer para nós aí de indicadores. Mas eu queria que você falasse para a gente também, porque você enfatiza a importância de um ambiente saudável com respeito e ética para se trabalhar, né? A visão que a gente tem, que você traz os seus negócios para nós. Como que a 3F Contact Center está estruturando isso para atrair e reter talentos? Você falou que você fez lá a seleção, eram 100 vagas, né? Você teve muitas inscrições. E eu estou te perguntando isso porque isso é um dos maiores desafios dos gestores. Eu também escuto muitas pessoas falarem que tá faltando gente para as vagas, né? Mas também está faltando também uma visão do empreendedor com relação a como reter esses talentos dentro do negócio, né? Ariela, a gente sempre vê, eu acho que não isso só no call center, mas em todos os meus negócios, né? A gente sempre vê ali de uma forma muito humana, né? Eu acho que as pessoas... A gente tem que fazer um trabalho de casa, talvez até psicossocial, de psicólogo mesmo, entender, porque talvez a gente tem bons funcionários, bons, assim como o esporte, né? A gente lapida ali jovens talentos para que futuramente, talvez, a gente entender ali o que aquela pessoa está passando no momento. A gente já teve casos de pessoas que eram extremamente grandes colaboradores, com grandes resultados, e depois caem, mas assim... A fria empresa, como talvez uma empresa grande, contact center, ou um grupo grande, lógico, metas, resultados, né? A empresa vai crescendo, você não consegue ter muito esses pequenos cuidados, mas mandar embora. Não, mas a partir do momento que você entende ali, que você tem esse lado humano, que você tem pessoas cuidando dessa parte de recursos humanos, de recrutamento, e gerando ali possibilidade para que aquela pessoa ela consiga ter ali uma sequência na carreira dela, um crescimento. Então, hoje, eu uso muito a questão do meu grupo também. Então, a partir do momento que a pessoa entra como operador de telemarketing, pode ser que daqui 2, 3 anos ela esteja como administradora minha de uma outra empresa. Então, ali, não deixa de ser ali uma porta de entrada para que ela, de fato, mude de vida. E não é... A gente fala muito de call center também como primeiro emprego. Eu recebo muitos advogados, enfermeiros, a gente recebe muitos... profissionais com graduações, né, extremamente específicas, mas que de fato, pela dificuldade hoje de se colocar no mercado de trabalho, né, para que tenha ali algo para ganhar de fato, né, suas contas chegam para sustentar suas casas, eles buscam talvez ali pela quantidade de vagas de emprego o call center. Mas hoje essa diferença que a gente usa dentro dos meus negócios é isso, que ela pode ali, eu por exemplo, eu tenho hoje uma gerente minha comercial que ela começou, né, como recepcionista. Então a gente vai entendendo o potencial, a gente vai gerando oportunidades, cursos para que aquela pessoa vai se alimentando ali. Um plano de carreira mesmo. Um plano de carreira para que ela continue. E lógico, trabalhar bem, ser humano mesmo, estar bem, a gente sempre estar num ambiente agradável. Lógico, a pessoa ela tem que entender que ela tem que ser cobrada, que existem regras, que existem procedimentos, processos, que ela precisam respeitar metas, porque eu recebo minha meta,
quem me contrata tem sua meta. Então, assim, é uma engrenagem. Então, a partir do momento que você consegue trazer essas pessoas para esse entendimento, mas lógico, infelizmente, sempre tem também aquele funcionário que é aquela, vamos dizer, que dificulta todo esse processo, mas automaticamente, por natureza, essas pessoas vão saindo e a gente vai ali ficando que, de fato, aqueles que querem se entregar, que querem fazer a diferença. E também as pessoas criam situações que às vezes, igual a gente costuma falar, né, Paulo? As pessoas são difíceis. Não são as pessoas que são difíceis, né? São as situações que as pessoas criam, às vezes, que são difíceis, né? E a gente tem muito essa visão do comércio. E como eu sou comerciante, eu sempre falo isso. Falo, gente, comércio é lugar de você fazer carreira, sim. Você tem como crescer no comércio. O comércio depende também do comércio onde você está. Então, eu acho que o empreendedor hoje, ele precisa alargar um pouco essa visão, né, esse radar dele acerca do colaborador, do que ele está oferecendo para esse colaborador querer trabalhar com o negócio dele. Porque essa é a grande questão, né? Não é só, a gente não está mais entrevistando pessoas para ver se elas estão aptas para o nosso negócio. As pessoas também elas estão querendo saber se o seu negócio ele está apto para recebê-la. Né? Então, hoje o nível de informação que a gente tem é muito diferente. Antigamente as coisas aconteciam de qualquer jeito. Hoje você tem uma fiscalização muito intensa acerca do que tem que acontecer dentro de um negócio para que um colaborador ele seja bem tratado, né? Todas as regras e tudo. Tanto que a gente tem a ANR, né? Que vai entrar em vigor. Hoje tem 2 anos que está só protelando, né? É 2025, mas agora em março ela entra justamente para lidar com a saúde mental do colaborador. Porque a gente fala muito disso para o empreendedor, né? Como é que o empreendedor está elaborando e colaborando para a sua saúde mental, para lidar com essas coisas que acontecem no mercado de modo geral, economicamente, politicamente, que às vezes tira a gente do eixo. A gente acha que está acontecendo, tem lá nos Estados Unidos, na China, tem, não vai chegar aqui no meu pequeno comércio. Mas olha aí como é que as lojas de roupa, por exemplo, estão sofrendo muito com a Shein e com outras empresas, né, que trazem um custo muito menor de um produto, mas que não é o mesmo do meu, porque eu tenho uma estrutura física, eu pago imposto, às vezes eu pago imposto 2 vezes, porque se vier de outro estado eu tenho que pagar a diferença de alíquota, né, e por aí vai. E tudo isso influencia na maneira como a gente realiza o programa de contratação, né, e de manutenção de colaboradores dentro do negócio. E a gente tem uma questão importante também no mercado de trabalho atual, que é a inclusão de PCDs, e a questão da diversidade. E aí eu queria que você falasse pra gente, assim, que práticas que você utiliza, que você recomenda para outros empreendedores promoverem essa diversidade em seus negócios. É bem interessante, né? E a gente até dentro dessa questão da pergunta do PCD, assim, hoje as oportunidades de trabalho são muitas. Então, talvez o empreendedor, o investidor, né, que só preocupa pelo lado financeiro, né, como eu falei, né, tem um business plan bem definido, mas esquece, né, de cuidar do seu recurso humano. Então, talvez você, de fato, talvez bons funcionários, eles vão para outros lugares, né? Então, é muito importante isso da pessoa, ela ter ali a consciência que ela tem que ser ali, talvez, cirúrgica em todos os sentidos, né? Então, principalmente essa questão de recursos humanos para que o negócio dela tenha sucesso. Quando a gente fala de PCD, assim, hoje, a gente encontra até muitas dificuldades, tá? Assim, não é algo tão fácil, porque existe alguns benefícios, né? O PCD existe alguns benefícios, mas o que a gente faz é sempre divulgar em jornais, em revistas hoje de circulação da cidade, nas nossas redes sociais, para que eles entendam que existe ali vagas, né? E acessibilidade, né? Para que eles possam trabalhar. O call center, ele tem essa facilidade, né? Porque geralmente o operador de telemática ele trabalha, né, sentado, ele tem ali, né, só usa geralmente a voz mesmo para que e talvez, né, voz e visão, né, mas hoje existe vários sistemas e tecnologias para que a gente consiga vencer algumas barreiras. Mas sim, hoje, apesar de que eu ainda acho, mas a gente tem ali algumas parcerias, hoje eu falo muito com o Valci da Ademoc, para que a gente consiga ali trazer mais pessoas, de fato, para o mercado de trabalho, né, que talvez largue um pouco a questão só do benefício para que elas de fato insiram, porque podem, né, contribuir muito para a sociedade também. Podem crescer, se profissionalizar cada vez mais, né, Vitor? A gente está perguntando, a gente, né, incluiu essa pergunta justamente por isso, porque as grandes empresas que chegam, né, igual você, tem essa visão de colaborar com o desenvolvimento socioeconômico da cidade, né? Você vai chegar lá a 5 mil contratações, então a gente fica pensando, né, como que a gente enxerga a diversidade dentro desse processo, né? Então, por isso que a gente entendeu que fazia sentido perguntar isso
para a gente poder trazer mesmo as práticas e o empreendedor, o aspirante ao empreendedorismo que está nos ouvindo, também alargar o olhar acerca do que é diversidade, né? E como que o empresário ele pode colaborar socialmente. Mas, a gente já chegou no final do nosso primeiro bloco. E aí, gente, nós vamos voltar daqui a pouco com mais Vitor. A gente vai falar sobre essas oportunidades e do crescimento profissional, né, para os colaboradores. Vamos falar das lições e experiências desse mercado do telemarketing, falar um pouquinho mais sobre o Grupo 3F. Vamos falar sobre uma associação também, né, que o Vitor colabora, que atende cerca de 350 jovens. E, lógico, nós vamos falar sobre o Norte, né, gente? Quem que não quer falar sobre o Norte? E o Norte não é empreendedorismo, mas sim, vocês vão ver, nós vamos fazer um link legal aqui no próximo bloco. É um grande empreendedorismo, né, Vitor? Gera muito emprego, né, enfim. E traz alegria pra gente, a gente tem que ter alegria também, na nossa região. Pensa você ser visto nacionalmente, né, no esporte, uma cidade como Montes Claros, eu acho que, né, tem tudo a ver e vai colaborar muito também pro nosso desenvolvimento social. Mas, é isso, você que tá ligado aí, ligada, volte daqui a pouquinho, a gente vai ficar com as músicas aqui, a curadoria que o Paulo faz pra nós, e a gente volta no segundo bloco, mais Empreendedor em Ação. Antes de encerrar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, essa grande cooperativa que colabora tanto aí, gente, para as trajetórias, jornadas dos empreendedores, a Novais Empreendimentos, que tem aí grandes empreendimentos, pequenos também, aqui em Minas, na Bahia. Então, você que está pensando em construir, enfim, lembre-se aí da Novais Empreendimentos, @Novais Empreendimentos, vai lá no Instagram. E também a Impremix, que é uma gráfica de serviços rápidos, mas também de serviços mais elaborados, que pode estar entregando a necessidade do seu negócio. Agradecer a Crijóis, que é essa joalheria, relojoaria, né, que trabalha também com semijoias de fabricação própria, atende aqui cidade e região. E também tem a parte do atacado, você que quer empreender com semijóias, você pode empreender com as semijóias da Crijóis. A Classic Men's Club, que oferece aí o melhor para vestir e calçar o estilo que você, homem, precisa. Você vai encontrar na Classic Men's Club. E a Fadenó, que é essa instituição, essa entidade que oferece esse espaço para a gente estar trazendo esse conteúdo de qualidade para você que ouve a 101,1 FM. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui com uma programação diferente, com um entrevistado diferente, trazendo para você não só exemplos de superação, mas também mini mentorias, mini consultorias, dicas que vão ser valiosas e também curiosidade acerca aí dos grandes empresários, empreendedores, pequenos também, que têm uma história de superação e uma trajetória que pode te inspirar. É isso, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe.
Atenção! Você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa semanal. Toda quinta-feira às 18 horas a gente está aqui na Rádio Universitária, já sintoniza sempre aí, ó, 101,1 FM. Lembrando que você pode escutar via link também. Vai lá no Google, joga lá, ó, Rádio Universitária, tem o link da Fadenol, você pode escutar em qualquer lugar do planeta. Então você pode indicar aquela amiga que está batendo cabeça lá no Japão para escutar o Empreendedor em Ação e quem sabe ter dicas preciosas aí para mudar a jornada, né, empreendedora, tem insights, prestar atenção nas oportunidades do mercado. Enfim, o nosso programa tem apoio cultural da Impremix, da Novais Empreendimentos, do Cicobi Credinor, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Fadenor. Você quer ser um apoiador cultural do nosso programa? Manda pra gente e-mail no empreendedoremaçãomoc@gmail.com. Pode chamar no Instagram da Rádio Universitária, pode me chamar no meu Instagram, @ariane_reinventa, porque o que a gente precisa aqui é manter esse conteúdo e essa rádio funcionando, porque a Rádio Universitária, gente, ela é o concurso que ela faz, né? É só ela que traz esse tipo de música e conteúdo que vocês escutam aqui na nossa região. Bom, voltando aqui com o nosso entrevistado, que a gente conversa, mas a gente tem entrevistado aqui, e hoje a gente está entrevistando o Vitor Oliveira, o Vitão, que é CEO do Grupo 3F, que está trazendo a 3F Contact Center para Montes Claros, que é uma iniciativa que promete impulsionar a economia local, aliás, já está impulsionando, porque ela já está funcionando há cerca de 60, 70 dias, né? Com novas oportunidades de emprego e desenvolvimento regional. E no primeiro bloco a gente falou muito sobre isso, sobre a experiência, a jornada do Vitão como empreendedor, porque a gente lembra muito da questão do esporte, mas ele tem os empreendimentos que fazem muita diferença aqui na nossa região, né? A VGX foi o primeiro telemarketing dele, chegou a empregar 6.700 pessoas, né? Até o momento em que ele saiu dessa empresa para outros planos, ou seja, 1,5% da população montesclarense, então é muita gente, né? Com plano de carreira, com possibilidade de benefício, então realmente é uma super engrenagem. E aí, Vitor, voltando aqui com você, eu queria que você falasse um pouco pra gente, você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas como que vocês planejam, assim, oferecer oportunidade de crescimento profissional para esses colaboradores da 3F, né, que começou agora, mas você tem vistas aí para ter em torno de 5.000 colaboradores, né? Até para que os outros empreendedores possam aprender com isso, né? Ariane, assim, o que a gente vem buscando agora é realmente estruturar, a gente dar uma qualidade de trabalho para esses colaboradores da 3F Contact Center. Automaticamente, com a empresa crescendo, dentro do próprio da 3F Contact Center já existe essa possibilidade de crescimento, de um plano de carreira, porque são mais, né, o operador pode virar supervisor, o supervisor pode virar coordenador, o coordenador pode virar gerente, o gerente pode virar diretor. Então, quanto mais vamos dizer, rápido, quanto maior crescimento essa empresa tiver, mais oportunidades, né, de salários melhores, de oportunidades melhores a gente pode oferecer. Como eu falei, paralelo a isso, também a gente gera ali para os nossos funcionários, porque todo mundo o tempo inteiro está sendo visto, né? Então, assim, aqueles bons funcionários que se desenvolvem, que ali a gente consegue enxergar de forma diferente, né, pelo trabalho, pela qualidade, pela seriedade ali, por tudo que fazem dentro da empresa, de gerar oportunidades dentro do próprio grupo, né? Então, a gente tem um grupo hoje com 27 CNPJs, mais 14 CNPJs muito ativos. Hoje, praticamente, a gente deve estar em torno de mais ou menos uns 400 funcionários, o grupo inteiro. Muita gente. Que é, como eu te falei, né, da parte de mineração, parte de loteamento,
a parte hoje de prestação de serviço hoje, né, como promotor de supermercado, também outro, e próprio futebol hoje, só o futebol a gente gera hoje praticamente 40 empregos diretos, né, fora os indiretos. Então é um grupo que o tempo inteiro a gente está vendo, a gente está buscando pessoas que abraçam esses projetos, que geram ali todo aquele, não só o desenvolvimento pessoal dele, mas também que querem ali contribuir com o desenvolvimento dessas empresas e do projeto. E tem uma coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que faz muito sentido pra gente que é empreendedor, assim, tá há muito tempo no mercado, as experiências que a gente tem. Assim, quais lições a sua experiência com a criação e até mesmo com a venda da VGX em 2014 te trouxe, assim? O que você está aplicando agora no novo empreendimento? Ou, assim, coisas que você viveu, tipo, isso eu não faço mais, sabe? Uma coisa que eu acho que seria bacana também, fora aí todos esses aprendizados, eu acho que a gente pode dar uma dica para o empreendedor da nossa região, que é legal realizar. Eu acho assim, a nossa região ela tem ali talvez uma cultura que é uma cultura familiar que a gente tem que nascer e morrer dentro daquele negócio, né? Passar de gerações. E não, eu acho que talvez em certos momentos, muitas dessas empresas que fecham, não só por uma péssima gestão, mas de fato é porque eu acho que vence o prazo, né? Talvez uma outra pessoa comprando essa empresa, ela vem colocar um gás novo, mudanças, com uma cabeça diferente. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu vendi a VGX, as pessoas ficaram assustadas. Vitor, como? Você com uma empresa desse tamanho, com esse faturamento? Eu falei assim, não, eu acho que minha história foi linda, acabou, fiz algo incrível, que jamais será apagado aqui da história, mas talvez daqui a pouco eu vou montar outra, né? Eu vou colocar mais força em outros negócios, né? Eu vou usar esse recurso financeiro. Então, eu já vi, tá? Por exemplo, eu posso contar um caso de um amigo meu que tinha uma empresa de escola de inglês grande no estado, no Brasil. Ele recebeu um cheque de 250 milhões para vender. E ele, não vou vender, não vou, porque minha empresa é isso e tudo. 3 meses depois deu a pandemia e ele vendeu há pouco tempo a empresa por 5 milhões de reais. Olha só. Então, assim, é algo que talvez a gente, colocar 250 milhões no bolso... Você tá doido. É dinheiro. Você já teria ali já. Então, assim, a gente não pode perder time, né? O time, às vezes, chega... o interior fala, né? Cavalo arriado passa uma vez. Então, entenda o teu negócio, faça o teu negócio ser equity, faça ele de fato, não só a venda de produto, mas faça o seu CNPJ ele ter valor para que alguém um dia interesse em comprar ele. E se houver oportunidade, não pense 2 vezes, né? Corte esse cordão umbilical, ganhe força, monte outro negócio. E quando a gente fala, né, da experiência, do que a gente aprendeu, lógico, muita coisa que a gente fez ou deixou de fazer, a gente coloca agora dentro dos novos negócios. Cada tempo, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre busco sentar e ser o mais burro da mesa, porque acho que a gente tem que ter a sabedoria, a humildade de sempre estar aprendendo. Então, hoje estou aprendendo aqui com você, a gente aprende com várias pessoas. Então, assim, aquele que acha que sabe tudo, né? Esse está fadado, de fato, a um insucesso. Então, esteja em lugares, né, que você sempre aprenda com novas pessoas, escute. Hoje, a gente vê que também há uma movimentação em nossa região, de muitos encontros empresariais, de pessoas que trocam ali dificuldades, trocam experiências positivas. Não deixe de ir, né? Sempre esteja ali. Lógico, também tenha muito cuidado, existe coaches maravilhosos que talvez eles... Que agem só no campo das ideias, né? E na que prática, falam, mas que são pessoas que talvez eles nunca fizeram nada, né? Então, assim, tenham cuidado, porque eu também já tive amigos que já estava em situação ruim, que terminou de quebrar porque teve um investimento muito grande de uma pessoa que talvez seria a salvadora da pátria. Então, não existe milagre, não existe... Né, a Disneylândia está a bons 1.000 quilômetros daqui. Então, assim, acho que é pé no chão, humildade, sabedoria, cerque de pessoas né, que querem crescer, pessoas que ali estejam motivadas a fazer a diferença, escutar bastante, ler bastante. Hoje a tecnologia traz aí milhares de oportunidades para que você quebre barreiras. Talvez antigamente, há 20, 30 anos, era mais difícil, né? Então hoje é mais fácil você entender o que as pessoas estão fazendo. Talvez você consiga, talvez até nas minhas redes sociais ou nas redes sociais da Ariane ou de outras pessoas, entender erros e acertos para que você não precise passar por situações ruins. Então, hoje a gente coloca, lógico, situações que a gente... Né, foram cases de sucesso dentro da empresa, tanto que
No primeiro mês, praticamente a nossa meta, a gente bateu 197%, já foi o maior call center de vendas hoje dentro da TIM do Brasil, com 30 dias. Então, porque a gente já sabia, né, de coisinhas que a gente só nós fazíamos e que a gente aplica, e lógico, com aquele upgrade ali de novidades que a gente sempre vem trazendo junto com tecnologia. Pois é, não, e você já falou um tanto de coisa que eu já ia te perguntar, mas às vezes você pode, né, extrapolar um pouquinho para nós, nessa questão das oportunidades, porque o Grupo 3F, ele atua em setores como educação, mineração e energia fotovoltaica. Esqueci alguma coisa? Não, né? Ou a parte de terceirização, eventos, Legal. E aí você você gerencia esses negócios tão diversos, né? E eu queria que você começou a falar sobre essa coisa de diversificar os investimentos. Porque às vezes você falou, né? Você começa no negócio e acha que você tem que morrer ali naquele negócio, né? E a gente sabe que tem ciclo que abre e ciclo que fecha. E não dá para perder o time. Mas assim, quem tá escutando a gente e pensa assim, que não é possível diversificar investimento, é possível, né? Mas assim, qual que é o caminho para a gente enxergar melhor isso? Mariana, assim, a minha dica, eu acho que só começar a diversificar depois de fato que o seu negócio estiver estabilizado. Acho que a primeira coisa, né, tá aí, um dos Fs do 3F é foco. A gente precisa ter foco. Eu só comecei, quando eu montei o call center, eu vivia 24 horas pro call center. Eu acordava e dormia pensando nele. Quando ele, de fato, estava com faturamento interessante e com uma estabilidade, lógico, nenhum negócio sempre é estável, mas ali com solidez, uma solidez e um controle maior das ações, aí que a gente eu comecei a partir para novos negócios. Então, assim, eu sou a favor, sim, da diversificação. Eu não acredito que a gente tem que colocar, né, todas as moedas em um potinho só, porque principalmente num país que a gente vive e no mundo agora, porque antigamente a gente só falava, né, o Brasil é meio complicado, agora parece que o mundo inteiro está contaminado, né, então a gente não sabe. Então, até para recurso financeiro, deixa um dinheiro aqui, coloca um pouquinho nos Estados Unidos, independente que seja, né, assim, a gente fala, coloca um pouquinho em moeda digital, sempre deixa ali uma diversificação em tudo que você fizer, porque a gente está vivendo um momento já muito estável. Então, quando a gente fala de diversificação de negócios, talvez vai ter um comércio vai estar ruim, às vezes um terceiro setor vai estar melhor, às vezes uma terceirização fica bom, pode ser que um momento elas estejam ruins, só que a partir do momento que você consegue, né, qualificar novos negócios, talvez um vai ajudando o outro para que em momentos ruins você consiga ter suporte mesmo próprio, né? Se a gente não precise ir de outras pessoas ou que seu negócio acabe. Então, eu acho que diversifique, é interessante, mas naquele tipo de negócio que você tem sabedoria, que você tenha conhecimento, né, mas após, né, esse negócio inicial que você tiver esteja estável, sólido, né, em franco crescimento. Para começar a sonhar, né, Vitão? Você falou no início do programa sobre ter saído do esporte para seguir a veia empreendedora, mas você não abandonou o esporte, né? Pelo contrário, você está empreendendo agora com esporte. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você chegou no norte. Isso. Ariana, assim, eu acho que o que a gente tem que falar primeiro do esporte, assim, tudo que eu sou como empresário hoje, eu posso falar que 99% eu trouxe do esporte. Parte de disciplina, de resiliência, de foco, de força, tudo eu trouxe como aprendizado. Então fica dicas para os próximos empreendedores ou para os pais que querem que seus filhos tenham sucesso. Coloque no esporte, prática de esporte. Hoje a gente vê uma geração extremamente lenta, acomodada, uma geração que né, só fica no computador, no celular. Então, assim, isso é triste, porque eu falo, assim, de verdade, a gente ainda não sentiu as dores desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu faço uma seletiva do norte, do futebol, a gente vê o quanto esses meninos fisicamente estão ruins. Porque a gente, antigamente, a gente jogava bola na rua, você era obrigado a ir para a escola a pé, você ia subir em árvore. São coisas que hoje, meninos, 10, 15 minutos, fisicamente eles já cansam. Porque ficam parados ou sentados em sofá, enfim, vendo tela, televisão e tal. Então, papai e a mamãe que quer, né, que já é empreendedor, mas que quer que teu filho, né, não coloque ele no eixo, manda ele fazer uma prática esportiva. Então, Ariana, o que a minha vida foi? Eu comecei, né, praticando esporte, né, que eu falei como empreendedorismo, e lá no Minas Tênis Clube eu tive uma escola muito interessante, né? No Minas, e é o que eu falo hoje para os meus atletas. Aquele atleta que não for um atleta profissional,
né, o Minas falava que ele seria um possível patrocinador do Minas Tênis Clube. O que isso quer dizer e o que eu coloco? Talvez, né, a gente tem que formar grandes cidadãos. Então, assim, vai ser um grande empresário, um grande pai, um grande homem. Então, hoje eu poderia sim, né, com a minha situação financeira, ser um patrocinador do Minas Tênis Clube. Então, com isso, a gente sempre viu que o esporte faz essa mudança, faz essa questão da sociedade mesmo, esse desenvolvimento regional. Então, a gente sempre eu fiz um time de vôlei aqui há muito tempo. E hoje, apesar que muitos não acham, o futebol, ele é sim um investimento, ele tem um lado do empreendedorismo, lógico, é uma geração de valor para a cidade, é uma exposição positiva. Ali hoje a gente fala de lazer, né, de quantas crianças, quantas mulheres, quantas famílias vão hoje dentro do estádio. Então, já não é mais aquele esporte, a gente conseguiu trazer a população para perto. Então, quando a gente fala também como a gente chegou, né? O esporte, o futebol, ele é o único esporte que talvez em uma possível negociação de atletas você consegue fazer dinheiro, né? Virar business negócio. Lógico que enquanto esse dinheiro não vem, a mudança de vida que você faz diante de pessoas, ela é incrível, né? Assim, é algo gigante. Então, que não tem como mensurar, não tem como mensurar. Então, hoje, dinheiro, por exemplo, nós temos 350 crianças que geram, né, que estão ganhando ali suas oportunidades, né, que têm estudo, que 5 refeições. Muitas dessas crianças, por exemplo, nunca tinham comido. A gente tem uma criança de 15 anos que chegou há pouco tempo, que ela nunca tinha comido uma banana, ela não sabia descascar uma banana. Então, assim, ali é algo que você gera oportunidade, porque às vezes a gente entende uma realidade, a gente sabe que existe uma realidade ruim, mas existe piores ainda do que a gente até imagina. Então, são crianças ali que a gente motiva eles, a gente dá um direcionamento, só que paralelo a isso, talvez uma a cada 100 mil pode ser que seja um grande negócio e que sustente ali todo esse investimento, essa cadeia que está investindo. Então, o futebol, há 3 anos atrás, eu fiz a SAF do Atlético, que hoje está na Série B, né? Eu que fiz a SAF. Então, a gente começou esse investimento lá em São João del Rei. Então, eu sempre via, por que eu estou aqui em São João del Rei e não estou na minha cidade? Né? Então, na oportunidade, eu vendi minha participação lá, como eu falei, o empresário não pode ter valor. Não pode ter apego, né? Não, valor não pode ter apego. Então, assim, eu tive uma oportunidade, entendi que o valor seria interessante, realizei com menos de 1 ano e juntei essa grana para que a gente montasse aqui esse investimento. Buscamos, primeiro, investimento em infraestrutura. Então, hoje nós temos um dos 50 melhores centros de treinamentos do país. Legal. E com isso a gente começou um trabalho que talvez outros clubes, outros projetos demorariam 10, 15, 20 anos. Então, o tão sonhado acesso veio em menos de 3 anos. Então, nós estamos agora na elite do futebol. Mas é um lado meu de empreendedorismo, de investimento, é muito investimento, né? Só que a gente está criando, lógico, esse sentimento de pertencimento da cidade, buscando novos parceiros, novos patrocinadores, gerando toda essa visibilidade para essas empresas. E, lógico, é uma cadeia aqui onde todo mundo ganha, a cidade ganha, a população ganha, e, lógico, se Deus quiser, a gente vai vender um jogador e o projeto também vai ganhar futuramente. E quando a gente fala do Norte, a gente está falando desse projeto que atende 350 crianças, não é isso? Isso. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, porque isso tem a ver também com um dos pilares aqui do que a gente acredita, né? Que todo empreendedor ele pode agir com responsabilidade social, né? Nas camadas ali em que ele toca. E eu acho que isso é importante. Então, 350 crianças são atendidas pelo projeto Crias do Norte. E eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Ariane, o que você falou, acho que a gente tem que ter aquele senso de devolução do que a sociedade nos dá, né? Assim, eu sou muito grato e também isso é bíblico, né? Assim, quanto mais fazemos a diferença na vida das pessoas, mais nós temos. Então, eu acho que o empresário da cidade nossa talvez ficou muito distante disso, né? De parcerias, de patrocínio, de apoio a projetos. Então, a gente está conseguindo mudar isso e, de fato, hoje nós temos as escolinhas que é a escolinha mais barata hoje, né, da cidade de Montes Claros, porque a gente não vê aquilo como um ganho financeiro, né? A gente não vê aquilo como negócio, como mais business. Um investimento social. Não deixa de gerar oportunidades e plantar ali nossos futuros torcedores, nossos futuros patrocinadores, que existe de fato um projeto sério, um projeto que hoje, lógico, nós estamos na primeira divisão, mas um projeto que sim quer fazer a diferença na nossa cidade. Então hoje nós temos praticamente ali mais de 100 atletas nas nossas escolinhas.
Hoje nós temos as nossas categorias de base, que começa do sub-13 até o nosso sub-20, gerando ali oportunidades. Então essa criança hoje, quando não tem hoje local para ficar na cidade de Montes Claros, ou que se não é da cidade de Montes Claros, que não tem moradia, ela tem hoje um CT, como eu te falei, hoje nós temos mais de 40 suítes hoje no nosso centro de treinamento. Essa criança, ela tem 5 refeições. Agora nós estamos entrando com a parte até religiosa, porque há pouco tempo eu vi que tinha um menino de quase 17 anos que não sabia fazer o nome do pai. Então, assim, eu acho que da espiritualidade, né? Isso também é importante, isso é direcionamento. Então, cuidar desses garotos, desses meninos, que, lógico, a chance de todos ali, se hoje 350, se um for, já é um sucesso, mas que a gente devolva para a sociedade esses atletas de forma diferente, né, de forma que eles possam ali fazer a diferença e quem sabe depois eu não seja patrocinadores, mas eles sejam grandes empresários, grandes homens, que façam diferença em sua vida. Isso é muito legal, porque assim, existe uma parte orgânica, né, dos negócios, que elas são desenvolvidas, que elas são a base realmente de como que o negócio vai florescer, né? Mas eu queria que você falasse pra gente, assim, tem desafios exclusivos, assim, da questão do futebol? Ou essa parte de gestão de pessoas, de recursos, é semelhante aos negócios que você já faz? Eu aplico muito o que eu faço dentro dos meus negócios, eu aplico muito no futebol. Talvez de 9 mil clubes no Brasil, 10 estão fazendo o que a gente está fazendo aqui. Legal. Porque, de fato, a gente coloca o lado do empresário, a gente trata ali como empresa, a gente tem processos, a gente tem procedimentos. Hoje eu cuido da alimentação, hoje eu cuido do desperdício, hoje eu cuido do esparadrapo, da forma que é usada, da parte de energia, do ar-condicionado se é ligado, se não da grama, quanto que liga, até gerenciamento hoje de água, porque a gente está numa região do centro de treinamento que é muito ruim de água, então para molhar campo, molhar jardim, até o gerenciamento do uso a gente faz da água. Então, assim, de fato, existem, lógico, dificuldades que talvez sejam diferentes, porque a gente tem hoje crianças, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado do direcionamento, é muita responsabilidade, diferente talvez quando você tem um colaborador mais velho, que ele trabalha, dá o horário dele, ele vai para casa dele, não. Tem muitas crianças que eles dormem dentro do centro de treinamento. Então, a gente tem ali, fora esse lado todo de empreendedorismo, de business, de negócio, a gente acaba que tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que direcionar, porque muitos deles não tem berço, né? Não tem essa educação dentro de casa, então a gente faz de fato um processo ali dentro do futebol que é um pouco mais amplo, mas a gente coloca muito esse lado nosso de negócio, de business dentro do projeto. Eu entendi. Inclusive o esporte hoje é um excelente caminho para as empresas que buscam investir no social e na cultura, né? E eu queria até que você falasse sobre isso, como é que o empresário ele pode se engajar nessa área, porque assim, nesse caso é para a gente saber como é que o empresário pode patrocinar o Norte, porque gente, o Norte está no cenário estadual, né? Quiçá nacional, não é isso? Então a gente precisa... Ariana, a gente vai receber agora, né? A gente vai receber grandes clubes, né? De Minas Gerais. Agora a gente vai receber o Cruzeiro, o América, o Clube Atlético Mineiro. Uhul, Galo! Então o nosso torcedor, que talvez muitos deles saem de Montes Claros para ir ver um jogo no Mineirão, vai ter a chance de ver isso aqui dentro da nossa cidade. Legal. Isso é único, isso vai mudar. Esse dia eu tenho certeza que a cidade... Agora, o problema é, vou torcer pra quem, né? Vou ter que torcer pros dois, vou ter que torcer... Eu deixo torcer pelo empate. Meus meninos vão torcer pelo Norte, mas eu vou ficar ali assim, será? Pelo empate, o empate tá autorizado. Vai ser ótimo. Mas eu acho assim, a gente sabe que, lógico, todo mundo tem seu time de coração, e o que a gente está fazendo, sabe, né, é isso, as crianças... no Dia dos Pais, lógico, a gente foi campeão no dia 9, no dia 10 foi o Dia dos Pais, e aí eu acabo que eu não tinha organizado nada, eu saí para ir no supermercado na hora do almoço e eu vi uma cena muito bacana. Eu estava passando ali atrás do Parque Municipal e vi um pai, né, com a camisa do Cruzeiro, uma mãe, que acredito que seja a mãe, com a camisa do Atlético, e um menininho que devia ter ali uns 7 anos com a camisa do Norte. Ah, que legal. Então aquilo para mim foi emblemático. Em que sentido? A gente está criando uma geração de torcedores do Norte que gostam, que têm esse sentimento de pertencimento, que é algo muito próximo da cidade. Talvez um pai já foi em um jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte, a mãe deve ter ido em um jogo do Atlético em Belo Horizonte e outros lugares. Mas quando você tem ali uma criança que ela tem algo a torcer, né? A gente hoje no Brasil, em tudo, a gente está muito carente de ídolos, daquela energia de torcer, de inspiração, né? E de sofrer, né? Mesmo que às vezes o time não seja bem, né? Até o sofrimento ele é positivo. Então, assim,
hoje o Norte veio preenchendo. Então, é algo que a gente está extremamente alegre, feliz, e eu acho que cada vez mais é só o crescimento. E tem essa questão, assim, do localismo, né, do regionalismo, da gente ter orgulho, gente, da cidade onde a gente mora, né? E, assim, Montes Claros, eu sempre falo, assim, às vezes o Paulo fala assim, você está sendo muito romântica, mas eu não tô. A gente sabe que é uma região que tem muito potencial, a gente está numa trajetória de pujança muito grande, e o ideal é a gente até saber como lidar com isso, né? E aí você ainda tem o esporte fazendo a diferença, né? Trazendo esse sentimento de orgulho da cidade, tem orgulho de ser Montes Clarense, orgulho de ser torcedor do Norte, né? Eu acho isso muito legal. Mas você sabe que Paulo já deu aqui, o sinal já me beliscou 3 vezes, porque nós estamos terminando o segundo bloco. Passou rápido, né, Vitão? E eu queria que você encerrasse para nós dando a mensagem mesmo de inspiração para os empresários, né? Primeiro agradecer também a sua disponibilidade, né? Dizer que para a gente ter você aqui foi muito legal, falar sobre o Grupo 3F, dá para a galera que está escutando a gente também essa visão de como que a nossa cidade ela dá um berço assim propício para receber grandes negócios, né? Como o seu, e de ser liderado por um líder como você, que tem essa visão, né, bem segmentada e, assim, bem incentivadora, né? Com certeza que hoje a gente escutou muita coisa bacana que fez a gente dar uma animada aqui. E eu queria, para finalizar, que você trouxesse essa mensagem final aí de inspiração para os empreendedores mesmo. Primeiro, agradecer, estar aqui, viu? Para mim é uma honra estar a gente batendo esse papo. A gente vem marcando, já tem um tempo de estar conversando, mas realmente esses últimos 2, 3 meses o empreendedor sabe, né? Assim, a quantidade de coisas que vão surgindo, responsabilidades que a gente não pode deixar, mas agradeço muito pelo convite, pela paciência, e dizer para o empreendedor, para o investidor, tenha paciência, tenha resiliência, não desista. Eu sou aquela pessoa, quem segue nas redes sociais sabe, assim, eu nunca faço um plano B. Eu acho que a partir do momento que a gente tem 2 opções, a gente abre ali, talvez, um caminho para erros. Então, assim, quando a gente tem uma opção só, e que é vamos dizer, a que você quer, você ter foco, você ter força naquilo, e lógico, e muita fé, que é o Grupo 3F, as coisas vão acontecendo. Então, não desistir, não é fácil. Então, aquele coach, vamos dizer, aquela pessoa que fale com você que existe uma Disneylândia, não é. Saiba que você que vai começar agora a empreender terá muitas dificuldades, vai passar por muitos problemas, mas se tem problema, né, tem a solução. Que tem solução, né? Então, eu sou a pessoa que eu nunca vejo problema, eu vejo solução. Então, não abaixa a cabeça e vai firme. E agradecer, eu acho que agora o Norte Esporte Clube está aí. Como você falou, a gente começou com 14 parceiros em 2022, a gente terminou esse ano com 78 patrocinadores. Legal. Então a gente está mudando de fato a cabeça das pessoas, mostrando que não é só investir numa ativação de marca, mas existe uma responsabilidade social. Estamos agora fazendo um movimento muito grande para essas grandes empresas, hoje Montes Claros, que é um polo farmacêutico, para que não seja só, né, um pedaço de terra que a gente dá, mas que eles contribuam também, né, com essa parte social, com o desenvolvimento regional, porque são grandes, big plays, né, do Brasil, do mundo inteiro. Então, tem que deixar um pouco aqui também essa parte de todo esse ganho, porque a gente recebe bem, a gente abraça e a gente dá a mão de obra que eles precisam também. Então, tem que contribuir. Então, você empresário, continue buscando aí, estar próximo, acredite na vinculação, como, por exemplo, aqui no programa, né, a gente vê os patrocinadores, Novaes, que eu conheço muito bem, a Cris Joias, que é meu amigo. Então, assim, pessoas que acreditam nesse investimento, porque, lógico, quanto mais você aparece a sua marca, quanto mais as pessoas ouvem na hora de escolher A ou B, vai escolher aqueles que estão aparecendo mais. Hoje, a Cicobi Credinor é o meu patrocinador master, né? Então, esse dia eu estava falando com a diretoria, eu falei assim, gente, nós não podemos separar mais, porque hoje, se você fechar o olho, é perigoso você enxergar a Credinor e não mais o brasão do Norte. Por quê? Começou desde o começo, foi o nosso primeiro patrocinador, crescemos juntos, né? A Cicobi Credinor tinha nas redes sociais 5 mil seguidores, um pouco mais, menos de 5 mil seguidores, hoje com quase 50 mil seguidores. Então, orgânico, assim, existe uma vinculação muito grande dos projetos. Lógico, você tem que saber onde investir, né? Onde colocar sua marca, onde colocar seu dinheiro. Então,
acredita em você, seja um grande empreendedor, mas lembre de processos, de procedimentos, né, de um business plan extremamente bem claro, bem definido, e aí o sucesso, né, com certeza ele vai vir. Bom demais. Para a gente poder acompanhar aqui nas redes sociais, a 3F é @... Grupo 3F. Grupo 3F. O Norte. O Norte com TH, né? North Sport Clube. E o Vitão? É Victor Felipe Oliveira. Pronto. Tem mais alguma arroba? O Grupo 3F tem lá todas as empresas, né? A gente tem a F3 Mineração, a gente tem a UP, a gente tem a Vipe. Tá tudo lá na bio. Pode seguir, se precisar, tem a 3F Contact Center. Então, se precisar de dicas também, tá, Ariana? Eu estou à disposição, pode mandar mensagem. Se eu não responder na hora, uma hora às vezes na madrugada eu vou lá vendo tudo que eu não respondi, uma hora chega, a gente responde e a gente está sempre à disposição. Mas obrigado. Então agora a gente está no seu pé, Vitor. Nós temos todos os seus arrobas. Obrigada mais uma vez, viu? Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação, na Rádio Universitária, toda quinta-feira às 18 horas. É só você sintonizar 101,1. E se você não estiver no carro, próximo do rádio, não tem problema, gente. Entre aí no site da Universitária que você vai escutar o nosso programa de qualquer lugar do planeta. Perdeu algum pedacinho do programa aqui, não se preocupe. É só ir lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, para você escutar o podcast na íntegra. Lá você também tem shorts, vê aqui como é que foram os bastidores, conhece um pouco do nosso entrevistado fisicamente, tá bom? Mas acompanha lá e clica no sininho para receber as notificações das programações semanais. Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa. E se você tiver alguma dica, elogio, crítica, mais elogio, por favor, galera, mande lá pra gente no empreendedoremoação@gmail.com e fique por dentro aqui das nossas novidades. Olha só, quero agradecer para encerrar os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio e até quinta que vem às 18 horas aqui na programação da Rádio Universitária. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.